do Dá uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Nessa semana nós vamos falar sobre gases. Pessoal, é um assunto que cai muito. Não é um assunto super cobrado. Na verdade, é um assunto bem interessante porque vocês já viram isso lá em Física também. É um assunto que eu posso ter questões, especialmente teóricas, que caem tanto na parte lá de Física, relacionando mais alguns conceitos, quanto em Química mesmo. Mas também é muito tranquilo. Então, não fiquem aí desesperados com esse assunto. Vamos começar falando, pessoal, sobre as características básicas dos gases. Claro, a gente já sabe que ele é um dos estados aí da matéria, nós temos sólido, líquido e gás, e aí vamos falar hoje especificamente sobre esses carinhas, sobre os gases. E aí, as três características mais importantes aí sobre os gases. Pessoal, os gases, eles têm uma forma variável, ou seja, eles vão ocupar ali a forma daquele recipiente. Se eu coloco um determinado gás em uma lata, em um cilindro, eu vou ter então a forma, ele vai ocupar a forma de um cilindro e assim sucessivamente. Se eu tenho, cilindro aqui direitinho, se eu tenho então um cubo ou enfim, a forma que eu colocar, o recipiente que eu colocar, o gás ele vai então assumir aquela forma. Tranquilo? Outra coisa é saber que ele tem um volume variável, ou seja, ele vai ocupar todo aquele recipiente ali que eu colocar. Por quê? Porque os gases, galera, eles são o estado aí que estão mais separadinhos, as moléculas não estão interagindo umas com as outras, elas estão bem separadinhas e formam, inclusive, misturas homogêneas. É o caso do ar que nós respiramos, que tem uma quantidade aí de gases diferentes, tem oxigênio, tem nitrogênio, tem o gás carbônico, enfim, aí tem uma variedade de gases e a gente não consegue ver, a gente não consegue identificar, esse pedacinho aqui tem tal gás, esse tem tal gás. Não, é uma mistura homogênea e ele assume aí uma forma do recipiente que eu colocar esse gás e também tem um volume variável. Tranquilo? Outra coisa então é saber que as moléculas ou átomos que constituem esse gás são mantidas afastadas, então assim como eu falei, por isso que eles conseguem ocupar o volume do recipiente que eu colocar e a forma também. E eles têm uma alta capacidade de compressão ou de expansão, então eu consigo comprimir esse gás e também expandi-lo, coisa que eu não consigo facilmente com sólido, muito menos com líquido, muito menos com sólido. Tranquilo? E aí, pessoal, algumas variáveis que a gente vai precisar saber para a gente começar o estudo dos gases aí são três: pressão, que é o Pzinho, temperatura, que é o T, e o volume, que é o V. Essas, então, são as variáveis de estado que vamos utilizar para estudar o comportamento dos gases. Então, vamos lá falar sobre cada uma delas rapidamente. Pressão, volume e temperatura. Galera, o que a gente precisa saber? Precisa saber as unidades que realmente caem, as unidades que a gente vai usar ali para fazer os nossos cálculos, principalmente. Então, pressão, nós temos outras unidades? Sim, temos, mas o que importa é a gente saber que a pressão tem que estar em atm. E aí, um atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Isso a gente tem que saber, tá? Isso aí, eles não são obrigados a colocar no enunciado da sua questão. Então, nós temos que saber que quando falamos de gases, eu tenho que tratar esses gases com atm. Se ele me der outra unidade de pressão, eu vou ter que transformar, converter ali para atm. O principal que cai pode ser em milímetros de mercúrio e a gente tem então essa relação básica aí. Outra coisa é o volume, pessoal. Volume tem que estar em litros. E aí nós temos algumas unidades básicas, umas conversões básicas aqui. ml é o mesmo que centímetro cúbico, litro, decímetro cúbico. E nós temos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que é igual a 1000 ml. Isso aqui, muito importante, temos que saber essas conversões, porque ele pode cobrar isso numa questão um pouquinho mais complexa aí. Beleza? E para finalizar, temos a última variável importante, que é a temperatura, que a gente precisa usar em Kelvin. Mas aí, a maioria das questões pode cobrar, na verdade, no enunciado, vai estar falando em Celsius, que é o mais usual para nós no Brasil. Então, é só a gente converter isso aí. Como é que a gente faz? A gente pega a temperatura em Kelvin, vai ser igual a 273 mais a temperatura que ele me der em Celsius. Essa é a transformação para a gente encontrar a temperatura na escala Kelvin.
Tranquilo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as transformações gasosas. Que transformações gasosas são essas, pessoal? São 3 transformações importantes. Transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Vamos lá ver cada uma delas. A transformação isotérmica, como o próprio nome já diz, é aquela na qual a temperatura vai ser constante. Ou seja, eu vou relacionar, eu vou modificar uma das outras variáveis e uma delas vai ser constante, no caso a temperatura. Então, vou relacionar pressão e volume, que são as outras variáveis que sobraram. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho um recipiente com um êmbolo aqui e um determinado gás dentro. Então, esse gás está a uma pressão 1 a um volume 1. Tranquilo. E aí eu decido colocar sobre esse êmbolo aqui um determinado bloquinho. O que isso fez? O que nós vimos? O gás, ele pode ser comprimido, certo? Assim como pode sofrer expansão também. Nesse caso, esse pezinho aqui vai fazer o êmbolo baixar, então eu vou ter esse gás agora ocupando um espaçozinho menor. Concordam comigo, então, que esse volume 2 reduziu? Sim, esse volume 2 agora é menor que o volume inicial. E aí, eu também tenho uma pressão 2. Concordam também que essa pressão vai ser maior? Por quê? Eu vou ter aí menos espaço para o meu gás circular ali. Então, ele vai fazer mais pressão sobre as paredes do meu recipiente. Então, essa pressão vai aumentar. Então, eu tenho aí a pressão e o volume inversamente proporcionais. Então, eu tenho a seguinte relação. Pressão 1 com volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Isso é uma transformação isotérmica. E o que eu preciso saber sobre ela? Mais o gráfico, muito tranquilo também, pessoal. Nós temos o gráfico da transformação isotérmica, esse aqui, ó. Pressão com volume e eu tenho uma hipérbolizinha, tenho uma isoterma aqui, beleza? Isso aqui, então, é o gráfico de uma transformação isotérmica. Falando agora sobre a transformação isobárica, na qual eu tenho a pressão constante. Então, eu relaciono volume e temperatura. Então, o que eu vou fazer aqui? Tenho o mesmo recipiente com meu êmbolozinho e meu gás dentro a um volume 1 e a uma temperatura 1. E eu decido, então, aquecer, colocar aqui, ó, que eu coloquei até o foguinho para mostrar que eu estou aquecendo esse gás. O que eu tenho com isso? Esse gás, a temperatura concorda que ela vai ser maior, óbvio, eu aqueci. E aí, nisso que eu aqueço, olha aí, entrando todos os conceitos também de física, eu vou ter uma agitação maior entre essas moléculas. Com isso, eu vou passar a ocupar um volume maior. Essas moléculas se agitando, elas vão empurrar o êmbolo para cima e eu vou ter, então, um volume ocupado aqui por ela maior. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho tanto o volume quanto a temperatura aumentando. Eu tenho, então, uma relação diretamente proporcional, que lá na matemática eu represento por uma fração. Então, eu tenho o volume 1 sobre a temperatura 1 sendo igual ao volume 2 e a temperatura 2. Beleza, agora para a gente finalizar, a gente tem a transformação isovolumétrica, que também é chamada isocórica ou isométrica, beleza? Nessa eu tenho, então, o volume constante. Então, vou relacionar as outras variáveis. Relaciono temperatura e pressão. O que eu tenho nesse caso aqui? Aquele mesmo êmbolo que está com uma temperatura 1 lá e a pressão 1. E aí, como é uma transformação isovolumétrica, meu volume tem que ser constante. Então, isso aqui, ó, tem que ser igualzinho nos dois casos. O que vai acontecer, então, com as minhas outras variáveis? Eu começo a aquecer esse gás. Concorda comigo que a temperatura, então, vai ser maior? Obviamente, eu estou aquecendo. Segundo, uma agitação também maior das moléculas, assim como acontece isso aqui. Só que o volume não pode aumentar, é uma isovolumétrica. Com isso, o que vai acontecer? A minha pressão vai aumentar bastante, galera. Eu tenho que maior agitação das moléculas do meu gás aqui, sem poder expandir, sem poder aumentar o meu volume. Então, eu faço maior pressão contra as paredes do meu recipiente. E também tenho aqui uma relação diretamente proporcional que eu represento pela fraçãozinha P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Bem tranquilo, né, galera? Bom, vamos então para a próxima aula falar um pouco mais sobre a equação desses gases. Até lá!